e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao meu canal Palavra de Deus Diária. Não esqueçam de acessar o canal para que vocês possam aprender a Palavra de Deus, um capítulo por dia. Nós estamos lá ministrando, ensinando. É muito importante nós conhecermos essa palavra. Hoje nós estamos aqui no nosso quarto podcast de mulheres transformadas pelo poder de Deus. Eu quero começar lendo um pedaço da palavra que diz assim: quando Jesus curou aquele endemoniado, ele disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. E assim ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Nós não nos cansamos de proclamar essa santa, bendita e poderosa palavra. E hoje nós temos aqui uma mulher maravilhosa, a Raquel, que eu conheço há pouco tempo, mas uma serva de excelência do Senhor. Eu gostaria que ela se apresentasse e vocês vão ouvir a experiência que ela tem com o Senhor, os trabalhos dela com o reino do Senhor. Vai ser uma bênção hoje o nosso podcast. Amém? Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Para mim muito também. Linda, né, gente? Muito linda obrigada. Ela, por dentro e por fora. Aleluia. Pode começar, Raquel, eu quero que se apresente. Para mim é muito especial ser ainda mais bonita por dentro do que por fora. Com certeza. Porque é aquilo que a gente carrega e é aquilo que a gente precisa transmitir para tantas pessoas. Inclusive, a palavra de Deus diz que a nossa beleza não tem que estar no nosso exterior, mas sim no nosso interior. Ela reflete, né? Com certeza. É de dentro para fora. Para mim também é um prazer muito grande, Lena, estar aqui com você. O prazer é meu. Neste podcast, te conhecendo. Conheço a sua filha. Né? Isso. Ela faz mentoria comigo. Hoje eu sou uma mentora cristã. Amo a palavra de Deus. Amo me relacionar com a palavra e o quanto a palavra se revela a nós. Amém. Quando nós temos essa entrega e esse desejo por ela. A palavra de Deus, ela fala conosco. Porque a Bíblia é o único livro onde o autor está presente, o Espírito Santo. É verdade. Se revelando, mostrando para nós e como nós devemos olhar para essa palavra e vivermos nessa terra. Então, nós vamos falar sobre um assunto que eu amo muito, que é a palavra de Deus. Amém. Muito obrigada pelo convite. É um assunto que todo mundo que está aqui ama também, porque se você está assistindo esse podcast, é porque com certeza o Senhor quer falar conosco, o Senhor fala conosco, e o melhor lugar, o único lugar que Ele pode falar conosco é na sua palavra. E eu amo ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu, como mentora cristã, eu estudo muito a Bíblia. Amém. Né, para que eu possa ensinar. Então, o meu trabalho é de teologia bíblica com aplicação pessoal. É sobre a Bíblia. Amém. E eu amo o que eu faço e tenho transformado a vida de tantas mulheres. Com certeza. A palavra de Deus, ela é transformadora. Renda-se a essa palavra, porque ela é maravilhosa, ela transforma a vida das pessoas. Às vezes a gente reluta tanto, demora para aceitar, né, Raquel? Sim. Mas seria tão mais simples a gente se render ao Senhor, porque Ele é tudo de bom. Ele só nos faz bem, o Senhor só nos faz bem. Aí as pessoas ficam pensando: eu não vou deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, porque para ser crente, né, eu preciso deixar algumas coisas, alguns pecados favoritos. Eu falo que isso, eu acredito que é um conceito muito errado. Muito errado. As pessoas enxergam a Bíblia como permissões e proibições. Só que, na realidade, a Bíblia é uma carta de amor endereçada aos filhos. Com certeza. Né? É uma carta de amor, de preservação, de proteção para as nossas vidas. Com certeza. Então, a gente precisa enxergar a Bíblia com outra perspectiva. Né? Eu sempre, quando eu inicio o trabalho com as meninas que eu dou mentoria, essas mulheres, eu falo sobre isso. Tem um livro que eu sempre cito ele, do autor Romeu. Ele já faleceu, ele morreu de leucemia. Só que quando ele percebeu que realmente ele estava ficando muito doente, que Deus ia recolher, ia levá-lo, ele olhou para os seus filhos e ele disse: eu tenho filhos adolescentes ainda, tão novos, e certamente durante a vida deles, eles vão passar por situações que eles vão dizer assim: puxa vida, o que o meu pai faria nessa situação? Exatamente. É o que nós temos que sempre perguntar para o Senhor: o que Jesus faria no meu lugar? E essa é a pergunta que tem que acompanhar a nossa vida cristã. E era a preocupação dele, porque ele falava assim: eu não vou estar aqui.
para orientar, para que eles façam as melhores escolhas, para que eles se machuquem mais do que eu me machuquei, ou errem mais do que eu errei. Não que não vamos errar, né? Com certeza. Mas quando a gente tem um conhecimento, ou alguém já passou por uma situação antes de nós, o risco de erro é menor. Com certeza. Quando Então, você tem um norte... era a preocupação dele. Ele falava, meu Deus, eles são tão novos e eu não vou estar aqui para orientar. O que ele fez, Helena? Ele começou a pensar em todas as áreas da vida, em tudo aquilo que ele já havia passado, e que os filhos certamente passariam, porque faz parte da vida, e ele começou a escrever cartas. Quando você passar por essa situação, faça isso. A melhor saída, a Bíblia diz isso, e orientar. Aí ele dobrava essas cartas, colocava em envelope, e colocava sobre o assunto, guardava. Pegava um outro assunto, e ia colocando ali. Quando você passar por isso, é assim, 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 a Bíblia fala isso. E aí ele foi trazendo várias cartas e deixadas, essas cartas endereçadas aos filhos. Que lindo. E aí, quando realmente Deus o recolheu, os filhos receberam essas cartas e foi tão transformador na vida dos filhos que eles compilaram e escreveram um livro. E publicaram. E esse livro é Se Eu Não Estiver Por Perto. Então, é como se fosse a capa de um livro com o óculos deixado, apoiado, o óculos do pai deixado, e são conselhos de um pai para os filhos. E isso é a Bíblia. Aleluia. É uma carta de amor endereçada aos filhos. Agora que você está falando isso, uma das razões de eu deixar registrada a palavra de Deus é justamente porque eu sei que um dia minhas gerações, meus netos, meus filhos, eles vão ter saudade de mim, né? Aí eles vão dizer, eu preciso ouvir minha mãe falar alguma coisa. E se você quiser ouvir a sua mãe falar alguma coisa, a sua mãe vai falar do Senhor. Então ele vai ligar lá, hoje ela gravou Êxodo 10. Eu vou ler lá o que ela deixou de testemunho. O que aquele capítulo está ensinando. Isso. E é justamente o que eu estou fazendo, a Bíblia toda, é mostrar, apontar para Jesus, na Bíblia toda. Então, todos os capítulos, desde Gênesis, que eu estou gravando, eu já gravei a Bíblia inteira, mas eu estou regravando. Em todos os capítulos eu mostro Jesus. Naquele capítulo. Que coisa mais linda. Então, eu comecei a fazer isso, na verdade, Raquel, para os meus pais, porque os meus pais não conheciam a palavra, já estavam idosos, eles não conseguiam mais ler, então eles conseguiam ouvir. E eu comecei a mandar um capítulo da Bíblia por dia para eles, gravado, porque eu queria que eles conhecessem a palavra. E aí continuou, que eu acabei mandando para um, para outro, linda. Até que alguém falou para mim, por que você não põe isso na internet, aí todo mundo pode ouvir, sem você ficar mandando um capítulo por dia para 30 pessoas diferentes. E foi assim que... porque com as redes sociais... Então, assim, de uma outra forma, né, num outro aspecto, mas é mais ou menos o que ele fez. O que Romeu fez, ele deixou essa carta, e é um livro que eu tenho, é um livro que eu indico, e essa é a Bíblia. É uma carta de amor, e nela contém tudo que nós precisamos para direcionar as nossas vidas. Com certeza. Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. A Bíblia eu só preciso acessar. A Bíblia ensina a plantar, ensina a colher, ensina o que você tem que fazer na hora da tristeza, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da morte, na hora de tudo. De tudo. A Bíblia tem resposta para tudo, absolutamente tudo. Tem gente que fala, esse é um assunto meio chato, a Bíblia é chata. Não, a Bíblia é maravilhosa. Se você me acompanhar lá, vendo o capítulo com os olhos de Deus, do Espírito Santo, é maravilhoso. Nós só precisamos acessar, né? Quantas vezes as pessoas dizem, olha, minha Bíblia está aberta em casa, mas está empoeirada só naquela página. Não, no Salmo 91. As outras páginas, às vezes, elas estão grudadas. Verdade. Né? Limpinhas. Então, nós precisamos acessar quantas riquezas tem na palavra de Deus, contém na palavra de Deus, e as respostas que nós precisamos, e quantas vezes nós estamos angustiadas, porque não sabemos onde buscar. Abre a palavra de Deus, ali ele vai falar, ele vai responder para mim, para você, enfim, a palavra de Deus é isso, é esse manual, essa carta de amor endereçada aos filhos. Então não é sobre permissões e proibições. Né? É sobre amor, porque Deus é amor. É sobre o amor. Deus é amor. Deus é um pai. É lógico que um pai às vezes castiga o filho, mas não é porque não ama, é porque ele sabe que o filho precisa. E a coisa mais linda é isso. Na realidade, talvez a palavra crente pese um pouco, né? É pesada. É pesada. E as pessoas, às vezes, elas levam de uma forma tão negativa. Nós somos chamados, todos nós, a sermos cristãos.
que é ser um Exatamente. pequeno Cristo na terra. Exatamente. É esse o convite do Evangelho. É ser um pequeno Cristo na terra. E quando Cristo acontece? Quando nós estamos vivendo. Eu sempre falo isso. Quando nós estamos aqui, quando eu saio, vou para minha casa, vou ser mãe, vou ser esposa, né? Vou preparar conteúdos, vou lavar louça. Cristo precisa estar acontecendo em mim, Cristo precisa ser visto em mim. Então, a palavra de Deus nos traz uma mudança, porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos exatamente aquilo que nós devemos ser, a imagem e semelhança de Jesus, a essência daquilo que nós somos criadas para ser. E esse testemunho, né, de deixar aí para os filhos, para os netos, eu só tenho neta, né, filha? Eu tenho neto também, Já tem neto netos também, né? tenho. Eu só conheço as Netas meninas. e netos. Mas é lindo isso, porque eu sou fruto de um legado, né? Meu pai é pastor desde os 18 anos, hoje ele tem 82. Então 82, você já nasceu no lar cristão. Minha mãe faleceu há 2 anos e meio, mas ela era líder de mulheres, ela ensinava a palavra de Deus. Hoje eu pego estudos da minha mãe com a letra dela, sabe? Olha que então, legal. Assim, ela deixou muita coisa. Os meus pais, né? Meu pai ainda é vivo, mas minha mãe deixou muita coisa que quando eu vejo, eu me enxergo, parece que é minha mãe falando, sabe? E é lindo isso. Então, a gente realmente tem que levar a palavra de Deus, porque a gente deixa um legado. Com certeza. E que não pare em nós. E ensinar os filhos, né? A andar nos caminhos do Senhor. Quantos males na humanidade teriam sido evitados se os pais ensinassem seus filhos o caminho que devem andar? Sim. Muitos pais que hoje sofrem com filhos com problemas de droga, de bebida, ou nas prisões, nas cadeias, teriam sido evitados. É só ensinar, porque nós somos ensináveis, e o Senhor sabia disso. Por isso, às vezes ele parece rígido, às vezes ele parece bravo, severo. Não é, é porque ele nos ama, ele quer cuidar, como você falou, ele quer cuidar de nós. E a palavra de Deus diz isso, né, em relação aos nossos filhos, que a gente deve inculcar na cabeça dos nossos filhos, assentados à mesa, andando pelo caminho. A palavra de Deus sempre tem que estar ali de uma forma leve. Né? Não de uma forma que prazerosa, porque é um prazer. É um prazer. A palavra de Deus é isso, são caminhos de delícias, né? E as veredas são de paz, a Bíblia diz isso. Então é essa busca. Eu amo a vida devocional. Eu acho que a gente precisa dela. Ela nos traz vida, sabe? E o relacionamento íntimo e pessoal, Deus é um Deus pessoal, que deseja se relacionar com toda uma humanidade, mas deseja se relacionar comigo e com você. Com todos os filhos, nós podemos acessar essa presença. Então, assim, eu amo a vida do relacionamento com Deus. Eu também. Quando nós abrimos a palavra, Deus fala conosco, né? Parece com certeza. Que a palavra de Deus, ela ganha vida, né? Ela explode vida na sua cara. E aí, eu nunca tinha visto isso, mas estava aqui escrito. E é lindo isso, porque às vezes a gente lê o mesmo texto. Várias vezes. Inúmeras vezes. Eu cresci dentro da igreja. E quantas vezes, né? Eu escutei escutei uma pregação com o mesmo texto, né? Li de várias formas, em vários momentos Deus fala de maneiras diferentes. E de repente Deus fala uma coisa totalmente diferente no mesmo texto. É muito lindo. De acordo com a sua necessidade. É a palavra rema que nós falamos, né? A palavra revelada. Quantas vezes as pessoas falam assim, gente, hoje essa palavra foi para mim, o culto foi para mim. A outra fala, não, mas foi para mim. E como que é para todo mundo? Como que é para todo mundo? Porque a cada um tem um problema diferente, mas é para todos. E vai de encontro com a necessidade, né, de todo aquele que ouve. Então Deus é um Deus relacional. E deseja se relacionar conosco. Com certeza. Para isso, mas só o que a palavra nos ministra com relação a isso é que nós temos que ter ouvidos para ouvir. E os ouvidos que a Bíblia fala que nós temos que ter para ouvir a palavra de Deus são esses aqui? Ouvidos espirituais, porque a palavra diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse. Sim. Se é o Espírito que está falando, então não é esse ouvido aqui que vai ouvir. Sim. Porque Deus é Espírito. Então, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, vamos então agora falar um pouquinho sobre o seu trabalho como mentora e a sua abordagem com as pessoas. Sim. Deve ser uma coisa linda, né? Você poder trabalhar levando a palavra de Deus. É uma coisa linda. Eu amo o que eu faço. Eu sempre, como eu falei, é a minha palavra de Deus. Durante 18 anos, eu e meu marido, nós somos pastores de igreja.
né? Eu era líder de mulheres, líder do grupo de Aonde louvor. vocês moravam mesmo? Rio Claro. Rio Claro. Rio Claro. Então, durante 18 anos, nós trabalhamos com a igreja, né? E aí nós viemos para Mogi Guaçu em obediência à orientação de Deus, para tirar um ano sabático, cuidarmos dos filhos, pastorearmos os nossos filhos, né? Então, foi muito especial esse tempo, mas foi um tempo muito difícil para mim também. Quem me acompanha há mais tempo, vai nos meus eventos, já ouviu eu falando e testificando que foram os anos mais difíceis da minha vida, desde que eu cheguei aqui, né, em Mogi Guaçu. Eu havia perdido a minha mãe um mês antes de vir para cá, e eu era muito ligada à minha mãe, muito dependente emocionalmente. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, uma mulher que ela era a base da família, sabe? Todo mundo era a mãe, né? Entendi. Então, quando eu vim para cá, né, quantos Deus irmãos trouxe, você tem? Eu tenho 3. 3 irmãos. 3, 2 meninas. 2 meninas e um menino. Tudo 1 lindo. ano e meio de diferença de idade, bem pertinho. Igual eu, tenho 2 meninas e um menino. Nós somos 3 meninas, né? Comigo é 3 meninas e o Daniel. E tenho 2 filhos também, que são filhos de coração, do meu marido. E aí nós viemos para cá e foi muito difícil, porque eu estava numa cidade diferente, com né? Pessoas diferentes. Conhecendo pessoas, ainda quase não conhecia muitas pessoas. Eu me sentia muito sozinha. Só que eu era adulta da história, né? Então os meus filhos estavam estranhando. Eu não tinha minha mãe para ligar, mãe, socorro! Não tinha. Então eu tinha muito medo de entrar em depressão, porque eu sentia uma tristeza assim. Eu olhava, não sabia o que estava fazendo em outra cidade, sem mãe, nada fazia sentido, né? Sem igreja para poder exercer o meu ministério, o meu chamado. E com medo de fato, assim, de entrar em depressão, o tamanho da minha tristeza, eu tive uma entrega, Lina, que eu nunca tive em toda a minha vida. Mas é nesses momentos que o Senhor trabalha mais a nossa vida, né? Eu tive uma entrega... deserto que Ele nos molda. Exato. E aí, com medo de ficar depressiva, o que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu entrava, os meninos iam para a escola, fazia o lanche e tal, liberava todo mundo, o Arthur saía também, o marido. Eu entrava no quarto e ali eu passava a manhã. Eu saía, era 11 horas mais ou menos, para fazer o almoço, para já deixar para a janta, antecipar, organizar a casa, a vida, mas eu passava a manhã no meu quarto. Eu lia a Bíblia, eu lia livros, eu orava, eu prestava o meu culto sozinha a Deus, eu adorava, eu sou bem expressiva, eu amo a adoração, eu adorava a Deus no meu quarto, eu saía dali zerada, feliz, bem. Só que aí, ia chegando no outro dia, já, tipo, cadê minha mãe que eu tô fazendo nessa cidade? Né? Cadê a igreja? Como que eu vou exercer o meu chamado? O que Deus tem aqui? Não conheço. Sabe aquela angústia? Sei. Aí você corria pro Senhor de novo. Corria de novo pro quarto, passava aquela manhã. Corre pro papai. E é lindo, porque assim, é nesse relacionamento que você encontra plenitude, completude, você encontra tudo aquilo que você precisa, você sai dali para falar, não, tô nova, eu vou me enfrentar o que preciso enfrentar. Amém. Só que a gente precisa reabastecer. Não adianta. A gente está na era digital, celulares. Você pode estar 100% com o seu celular. Se você usar o dia todo, vai descarregar. Vai descarregar. No outro dia você vai querer usar, acabou. Então, assim é a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional, a gente precisa estar na fonte, a gente precisa estar ali e sermos reabastecidas, restauradas, enfim. Só que eu fiquei nessa 10 meses, dentro do quarto do secreto. Nesse tempo, Deus me deu um curso, porque Deus me trouxe assim, muita clareza, Lina, da minha identidade. A identidade é coisa linda, né? Da gente aprender sobre ela. Por quê? Eu sempre fui filha de pastor. Eu costumo dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Na verdade, o que ele quer roubar verdadeiramente de nós, a gente pensa, é meu dinheiro, é minha casa. Não, o diabo está pouco ligando se você tem um casão. Ele não está preocupado em roubar isso, ele quer roubar a sua identidade. Porque foi o que ele perdeu, a identidade de filho de Deus. Exato. E nós ganhamos, e ele perdeu. E é isso Só que ele quando quer a roubar. gente não sabe a nossa identidade, o que acontece? Eu sempre fui filha de pastor, e é uma bênção, é um privilégio. Só que tem o bônus e o ônus, né? Tem o ônus e o bônus, tudo tem. E o ônus é um preço bem alto que se paga. A cobrança é muito grande. Porque... mas você não é filha de pastor? Tá fazendo isso? É isso. Então, a vida toda, eu escutei isso. E minha mãe se casou com meu pai muito nova. Muito nova. Meu pai é uns anos mais velho que a minha mãe, né?
E assim, minha mãe não tinha toda a maturidade. Então, ela não passou toda essa maturidade. Então, a gente se colocava onde as pessoas achavam que a gente deveria estar. Só que você acha que eu devo estar num lugar, o outro acha, e a gente se fica. Gente, que lugar realmente eu devo estar? Onde que eu me encaixo? É um peso que é terrível. É um peso muito, muito alto. Sabe, é um peso muito pesado mesmo, e é um preço muito alto. Então, assim, eu não tinha uma identidade firmada. Eu comecei a perceber isso aqui. Olha, até então, Deus me trouxe e me tirou todo mundo para que eu me descobrisse, entendeu? aleluia. E aí eu parava e falava assim, gente, mas o que a Raquel pensa sobre isso? E tinham questões que eu não sabia o que eu pensava. Eu não sabia o que era certo. E isso, gente, dava uma confusão. Eu falava, meu Deus, mas o que é o certo? E aí eu comecei a buscar em Deus, na palavra de Deus, entende? E assim, quando você fala, né, que Deus fala e os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos, é exatamente isso. Onde Deus fala? Na nossa consciência. Ele fala claramente. Ele fala claramente. São pensamentos que não provêm de nós. Não. Ideias que você fala, gente, eu nunca teria pensado nisso. Com certeza não foi eu que pensei, o Senhor que falou. É Deus ali gerando e trazendo essa consciência, e aí ele vai trazendo a sua verdadeira identidade. Certeza. E é aquilo que eu falo, quando a gente não sabe quem é, qualquer lugar serve. A gente se coloca onde as pessoas... Quando começa a ter o diálogo entre a serpente e a mulher, e a serpente ali vai seduzindo ela diz, não, nós não podemos comer. Porque Deus disse que o dia que nós comermos, certamente nós morreremos, né? E aí entra inúmeras questões, porque tem pessoas que dizem assim, puxa, mas eles comeram o fruto e não caíram mortos. Não foi imediato. Que morte que foi? E na realidade foi 3 tipos de morte, né? Eu sempre falo isso. A primeira morte foi espiritual. Porque perdeu a pureza, né? Então assim... Separou. Eles perceberam que eles estavam nus. A criança que tem pureza, ela vai passar aqui pela dia, todo mundo, ai, que bonitinha, gente. Todo mundo acha lindo. É linda. Ela não tem a maldade. Então, até então, eles estavam nus e não percebiam. Quando eles comem do fruto, eles vão pegar folhas de figueira e vão montar a primeira roupa ali, né? Vão se cobrir. Então, a pureza foi manchada. Com certeza. Primeiro ponto. Então, a morte espiritual passou a acontecer. Morte física, porque a gente vê que os filhos, os nossos primeiros pais, de Adão e de Eva, que aí ela passa a ser Eva, que a Bíblia cita, dentre outros, foi Caim e Abel. Caim mata Abel. Isso. Morte física. Morte física. Que não tinha antes. Entrou a maldade a ponto de assassinar. Então é a primeira... Por causa da inveja. Primeiro assassinato, né? Que se tem história. Entrou tudo. Que se conta aí é o assassinato de Caim que matou Abel. E a morte eterna, né? Porque hoje nós temos Jesus. Jesus vem, faz o sacrifício perfeito, volta aos céus, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Amém. Então, quando Deus olha a humanidade, e a humanidade que nós vemos está cada vez pior, e diz, vou exterminar, Jesus está intercedendo por nós. E Deus nos enxerga através do sangue de Jesus. Através de uma lente, né? O sangue de Jesus nos cobre. Isso. Aí Jesus olha para nós e não vê nós exatamente como nós somos, mas vê o sangue de Jesus que nos cobre. Nos enxerga através do sangue de Jesus. Exatamente. Então Jesus está à direita de Deus Pai e intercede. É o nosso advogado. Mas a Bíblia diz que um dia ele virá como juiz. Por enquanto... Juiz. Advogando, então, mas depois vem para julgar. Então, o tempo da graça, e graça é o favor que eu não mereço, é agora, de nós vivermos esse tempo. E aproveitarmos essa graça e convertermos o nosso coração ao único caminho. Né? Então, foram os 3 tipos de morte. Agora, quando ela come do fruto, quando ela está sendo seduzida para comer do fruto, e ela diz, não podemos comer porque certamente morreremos. Certamente, ela mesma fala, né? Certamente Deus morreremos. disse, certamente morreremos. O que a serpente, que é o diabo, a personificação, argumenta? Não é bem assim. Morre nada. Morre nada. Não é que vai morrer, é que vocês vão ser como Deus. Aí entrou, porque é o pecado que derrubou ele, né? A soberba. O pecado que derrubou ele, você percebe que a forma não muda. O diabo sempre vai seduzir no nosso orgulho, no queremos ser além daquilo que nós somos, a necessidade de autoafirmação. Agora, Helena, por que ela come fruto? Curiosidade. Falta de identidade. Ela não sabia quem ela era.
Pois quando eles foram criados, o que Deus disse para o Deus Pai, disse para o Deus Filho e para o Deus Espírito Santo? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ela já era como Deus. Ela já era a imagem de Ela Deus. já era a imagem. E ela falou, mas é que daí o diabo enganando, é que daí ele sabe que quando você comer, você vai ser igual a ele. Quer dizer, ela sabendo deveria, bem o mal. Ela já era, né? Ela já era, ela já era a imagem do Senhor. Se ela soubesse a identidade dela, ela poderia ter dito, eu já sou a imagem. Eu já sou como ele. Eu não preciso comer, eu sei a minha identidade. Por não saber quem era, Adão fêmea come o fruto, dá para Adão macho. E aí Deus aparece no jardim. E aí não é mais sobre nós. Porque Deus fala, Adão, você comeu o fruto? Já sabia que ele tinha comido, né? Qual é? Ele escondeu atrás da árvore. Cadê você? De onde você está? Até hoje essa pergunta, né, do Senhor. Onde você está? Então, assim, e é óbvio que Deus não chegou e falou, comeram no fruto. Ai, meu Deus. Não acredito. Vocês comeram? Deus já sabia, porque Deus sabe todas as coisas. Deus está fora do tempo. Nós estamos no tempo. Deus está fora. Deus sabe passado, presente e futuro. Ele olha, é como se visse em vista panorâmica. Eu sei tudo, eu sei que vocês comeram. Mas Deus dá oportunidade da gente confessar. E Deus chega no jardim e fala, você comeu? Qual é a resposta de Adão, Helena? A mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu. Aliás, quem me deu ela foi o Senhor. A culpa não sei se é dela, se é sua. O Senhor me inventou de dar isso aqui. Entendeu? E ela jogou a culpa na serpente. Eva, a serpente. A partir do pecado, da morte na humanidade, não é mais nós. É cada um por si. Sou eu e ela, cada um dá conta de si. Não é mais extensão da minha carne. Agora é ela, sou eu. Então surgiu o nome Eva. Olha só. Entende? Então, assim, a falta de identidade faz com que a gente se perca. E eu sinto que Deus me trouxe aqui, nos trouxe, mas muito mais para trabalhar com a Raquel do que com o Arthur, do que com os meninos. Eu vim entender quem a Raquel era e ter a minha identidade firmada e clara em Mogi Guaçu. Só que através de muita dor, né? Geralmente Deus trabalha bastante nesses momentos de lapidação, quando a gente está passando pelo fogo, é que ele vai nos lapidar. Por isso a necessidade da vida devocional, como você falou, diariamente. Você tem que se alimentar do Senhor todos os dias, porque só ali na palavra dele é que ele vai falar conosco, é que ele vai falar o nosso coração. Exato. Então, esses dias, eu perguntando para o Senhor uma pergunta que tinham feito para mim. Fala assim, como assim que Deus fala com você? E eu fiquei pensando, eu não sei explicar como é que Deus fala comigo. E eu fiquei perguntando para o Senhor, como que eu vou explicar para ela que o Senhor fala comigo? Eu sei que é o Senhor que está falando, mas eu não sei explicar como. E ele disse assim, pergunte para ela quanto tempo ela fala comigo. Isso é devocional. Isso tem que ser diário, ó. Você tem que comer essa palavra todos os dias. Você quer que Deus fale com você? Ele só fala aqui. Através da palavra. Através da palavra. Então, o devocional que você veio falar hoje, diário, para mim, é uma coisa assim muito importante. Eu faço como você, de manhã, eu não gosto de compromisso de manhã. Primeiro que eu não gosto de acordar cedo, que eu já sou aposentada, já tenho esse privilégio. Já tenho. A gente não. Né? E assim, eu falo que de manhã é eu e o Senhor. Eu fico aqui sozinha nessa casa, de manhã faço meu café e me sento com ele, vou gravar meus vídeos, vou falar dele para as pessoas, vou deixar gravado a experiência que eu tive com ele, que eu tenho todos os dias com ele. E isso daí é o que nos mantém vivos, isso é o que nos mantém no propósito do Senhor. O Senhor tem um propósito na nossa vida. E ele quer cumprir esse propósito. E foi isso. Foi assim que eu fui descobrindo minha identidade, no secreto, no quarto. Doía demais. Eu falava, Deus, que a dor tem um propósito maior. Né? Porque quanto mais a uva é pisada, mais caros são os vinhos, né? Mais caro o vinho. O azeite da mesma forma, né? A azeitona é quanto mais espremida também. É isso. O azeite mais puro. E cá entre nós, gente, o preço do azeite hoje. Então, assim, eu falo, Deus,
se é para extrair o melhor de mim, se é com um propósito maior, e aí eu comecei a falar, Deus, hoje que eu estou tendo a minha identidade firmada, eu fui me descobrindo. Que coisa linda que é você se descobrir em Deus. É Eu maravilhoso. ficava encantada e falava, gente, é isso que eu penso, é isso que a palavra diz. Isso que é coerente, é isso porque eu quero saber o que Deus diz. Porque é a verdade, entende? E aí eu fui me descobrindo e realmente aí chega um momento que Deus fala, filha, agora é o momento de te tirar do quarto. Para que eu possa realizar na sua vida, mas eu não sabia como Deus faria isso, né? Mas assim, foi muito tempo de quarto, muito tempo É o de seu secreto. tempo, o seu tempo de caverna, igual o Eliseu. Só que isso é lindo, porque quando você tem esse tempo, e na realidade eu busquei com medo de ficar depressiva, só que aí virou hábito. Entendeu? E a melhor coisa é ter o hábito, né? Então, para mim, hoje é como escovar o dente. Eu sei que eu tenho que levantar e ir escovar o dente, entendeu? Eu sei que, e para mim não é nem eu tenho que orar. Eu preciso disso. Eu preciso. Entende? É meu oxigênio, isso, é meu alimento. meu alimento diário. É isso. Então, assim, e Deus merece a nossa primícia, não o nosso resto. É verdade. Sabe, quantas vezes as pessoas deitam na cama em paz, me deitam, logo pegam no sono, com a graça de Deus. Sabe, não, eu oro antes de dormir, e já vai embalando no sono, e né, tem que ter tempo de qualidade. Deus revela que o resto que eu ia falar, porque agora eu já estou com tanto sono, sabe? Deus merece o nosso melhor. Com certeza. A nossa primícia. Ele deu o melhor dele, né? Ele deu o filho dele para nós. Então, o mínimo que nós podemos fazer é dar o nosso melhor para o Senhor. E nós ele fala podemos isso, dar menos, né, do que tudo. É. Ele deu a vida por nós. E o que nós queremos entregar para o Senhor? Eu não dou isso para o Senhor. Meu tempo, eu tenho que viver minha vida. A sua vida é assim, ó, ela vai passar muito rápido. E a Bíblia fala, né? Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino, primeiríssimo lugar é o reino de Deus. É o reino de Deus. E a gente pode viver o reino de Deus no aqui e no agora. Exatamente. Entende? Quando Jesus inicia o seu ministério, o que ele fala? É chegar no reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Se você estender as suas mãos, você toca no reino. Nós podemos estender as nossas mãos e tocar em Jesus. No Senhor. Sabe? Podemos tocar no manto dele. Então, dê a sua primícia. Eu li uma vez uma história que falou tanto no meu coração de um evangelista, que ele estava na região lá e foi para o Mato Grosso pregar, e aí ele pegou um guia turístico e foi conhecer a região. E eles passaram por umas campinas, e nessa campina tinham várias cruzes. E aí ele parou ali e falou, nossa, o que são essas cruzes aqui, né? E o guia turístico falou assim, são os pioneiros bandeirantes, que foram cheios de bravura, de coragem, e que eles exploraram aí, enfim, toda essa região, e morreram realmente como guerreiros, e eles foram enterrados aqui. Só que ele percebeu que no meio dessas cruzes tinha uma cruz com flores frescas, bem cuidadas. E aí ele se interessou, ele falou, nossa, mas por que essa cruz tem flores tão frescas, está tão florido, dá para ver que é um lugar cuidado. E aí aquele guia falou assim, eu vou te levar para uma casa que tem aqui na colina, e tem uma senhora que ela vai te contar essa história. E eles foram até essa casa, e quando eles chegaram nessa casa, tinha uma senhora, saiu uma senhora de 70 anos, e ela diz, olha, aquela cruz que você vê que está florida, tem uma história. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava passando por essa estrada que tem aqui embaixo, e um boi começou a me perseguir, ir atrás de mim. E um homem desconhecido interveio e salvou a minha vida, mas perdeu a vida dele. Nossa. Deu a vida por mim. E aí ele foi enterrado junto com esses outros heróis, e quando se levantou uma cruz, como a dos outros heróis, eu escrevi, gratidão ao meu Salvador. Olha. E há 60 anos, todos os dias, eu de tempo em tempo planto flores frescas e todos os dias eu venho regar essas flores e tiro as ervas daninhas. Olha. Em volta da cruz daquele que me salvou. E esse é o convite para nós.
Plante flores na cruz do seu Salvador, todos os dias. Ai, que lindo. Regue essas flores. Dê o seu primeiro fruto para Deus. Agradeça. Não porque alguém morreu pela morte, mas pela vida que você ganhou. Nós precisamos reconhecer. E só tem vida em Deus. Amém. Olha que coisa linda, gente. Eu amei essa amei também. Essa palestra, ou sei lá o que, esse papo maravilhoso com essa pessoa leve. Tão especial que é a Raquel, que também estou conhecendo agora, mas olha, gente, quanta coisa ela tem para nos ensinar. Você quer falar alguma coisa do seu curso? Ou... Sim, hoje eu dou mentoria para mulheres. Se você não conhece a palavra de Deus, ou você que conhece, né? Quer se aprofundar. Mas quer se aprofundar, quer ver as riquezas de detalhes, princípios da palavra de Deus que Deus não quebra, né? Muitas vezes a gente ora por algumas questões da nossa vida e é como se Deus falasse, cumpre os princípios que naturalmente a bênção chega. Mas como eu cumpro o princípio se eu não conheço os princípios da palavra de Deus? E eu quero te ensinar esta carta de amor endereçada aos filhos para que você conheça os princípios da palavra de Deus e mediante os princípios da palavra de Deus saiba como realmente entender o que é a bênção de Deus correr atrás dos filhos de Deus, porque essa é a promessa. As bênçãos de Deus vão correr atrás de nós, não somos nós que corremos atrás das bênçãos. É elas que correm atrás de nós. Nós vivemos os princípios e as bênçãos correm atrás de nós. Se você deseja conhecer a palavra de Deus sem julgamento, de uma forma leve, de uma forma linda, de uma forma com aplicação para a sua vida, para a sua casa, para a sua maternidade, para você como esposa, como do lar, como profissional, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada e para mim vai ser um prazer. Eu amo mulheres, eu amo cuidar de vidas, eu tenho um lado pastoral muito forte. Eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar. Gente, foi uma alegria hoje fazer esse podcast. Nós vamos continuar. Esse é o quarto de mulheres transformadas pelo poder de Deus, porque Deus é poderoso, Ele transforma verdadeiramente. E vou convidar vocês que ainda não me seguem lá no meu canal. Eu ensino um capítulo por dia da Bíblia de uma maneira bem simples, bem mastigadinho. Então, é muito importante você conhecer a palavra e você se aprofundar nela. Se você nunca leu a Bíblia, então você me segue que eu vou ler um capítulo por dia para você e você vai ser muito ministrada pela palavra de Deus. Um abraço, quero agradecer muito a Raquel, agradecer a todos. Sejam no próximo, e nós já estamos programando o próximo, viu, Raquel? E só mulheres lindas. Um abraço em Cristo Jesus. Posso só passar no Instagram? Por favor. É @Raquel com 2 Es, tá? Por que eu coloquei? Porque já tinha Raquel Sarmento e eu amo o meu sobrenome. Tem história, meu avô era pastor, meu pai. Então, assim, ficou Raquel Sarmento, então eu coloquei 2 Es por esse motivo. Então é @Raquel com 2 Es, Queel Sarmento. Me siga. A gente coloca um link lá no podcast. Isso, ótimo. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.